Do outro lado também tem confronto. Sábado à noite no Maracanã vai ter Fla-Flu. Olha, e vai ter Fla-Flu. O Flamengo já com um placar de 2-0 construído. Eu vou abrir pelos desfalques do Fluminense esse assunto. Coloca na tela pra gente, por favor, pra gente dar uma olhada, porque perde jogadores importantíssimos para a partida, apesar da volta do André, que estava suspenso. A minha dúvida é onde ele vai pôr o André. Se ele vai colocar na zaga, se ele vai colocar de volante. Porque quem é que vai jogar de zagueiro? Essa é uma questão. Vai jogar o Antônio Carlos na zaga? É isso. Olha aí, ó, a tela de quem está fora. O Thiago Santos agora expulso, né? Está suspenso pelo cartão que tomou no jogo de ida. Já tinha ali Samuel Xavier, Douglas Costa e Marlon fora da partida. E ainda tem outros dois desfalques de Ganso e Germancano. Tudo bem, tem substitutos, tá? Tem o John Kennedy para entrar ali na frente, a gente viu fazer gol em final de Libertadores. E assim, com todo respeito ao Ganso, existe um rapaz hoje ali que chama Renato Augusto. Na verdade, quem deve... O substituto é o Lima, na verdade, né? Se o André for pra zaga, porque o Renato já jogou, se o né? André for pra zaga... O Renato já jogou a ida, né? Então, quem entra no time, em comparação com o time, com o jogo da ida... É verdade, eu não tinha... É porque o André volta... Então, como é que ele vai montar essa zaga? É um bom assunto pra gente começar o debate. Ele tem zagueiro, tem o Antônio Carlos. Mas do jeito que o Flamengo não permitiu que o Vasco... mas da maneira que o Flamengo não permitiu que o Fluminense saísse com bola, e como isso determinou o que foi o jogo, eu não descarto a possibilidade dele começar o jogo com o André para ter saída de bola, ou para tentar ter saída de bola, André e Felipe na zaga, e aí com Martinelli, Lima, Renato Augusto no meio campo. Eu tô pensando aqui... Porque ele não conseguiu ter saída de bola. E na frente o John Kennedy só de centroavante. John Kennedy, Arias o Arias e o Keno. Porque a chave do jogo de ida foi como o Flamengo impediu o Fluminense de sair com a bola, né? A ponto de, no primeiro tempo, ele colocar Martinelli e Renato dentro da área para começar a saída. A maneira de ele tentar mudar esse cenário seria começar com o André lá na zaga, o que implica em outros problemas, como a marcação, como um zagueiro de um time tão forte como o Flamengo. Mas já que o Fluminense tem que fazer o resultado e não conseguiu sequer sair de trás com bola na maior parte do jogo, eu não ficaria nada surpreso se a gente tiver o André de zagueiro e o Lima com o Martinelli, com o Renato no meio campo. Eu ainda acho que uma bolinha quebrada tem o seu valor. Mas o Fluminense não joga assim, né, Pastor? Tudo bem, precisa reverter um placar de 2-0. Então, você tem uma situação adversa. São 2 gols de diferença. Essa entrada do Thiago, quando eu vejo isso aí, me dá até um arrepio, gente. Isso é um terror. E o árbitro precisou do VAR para expulsar, hein? Isso é um terror para o jogador. O Zinho já passou por isso, ele sabe. Isso é um terror, gente, porque se pega de jeito ali... Acho que o pé tá no chão, tinha quebrado o tornozelo. Nossa, isso, olha aí. Mas vamos pra frente, mente. O Thiago sabe o que ele fez. Eu vejo muita dificuldade para o Fluminense nessa articulação de saída de jogo, nessa articulação de saída de bola, na pressão que é exercida pelo time do Flamengo na saída de bola. E não vai ser diferente, porque o Flamengo está voltado para essa conquista do Campeonato Carioca e a gente vê isso, né? A todo momento o Tite cobra isso publicamente dos seus jogadores, né? Mostra publicamente que esse é um campeonato importante, que o Flamengo precisa começar a ganhar e precisa ser campeão. Isso é muito importante. Eu vejo muitas dificuldades. Esses jogadores falam muita falta para o time do Fluminense. Como o André fez muita falta no primeiro jogo, Sim. Muita falta. Os outros, o Ganso e o Arias, simplesmente Ganso e Arias, farão muita falta. Ganso e Cano. O Cano, o Arias joga. O Cano e o Ganso farão muita falta para o time do Flamengo. Muita e não falta é que mesmo. os substitutos não estejam aptos, né? É um encaixe. Baita elenco. É um encaixe. Porque eu acho que assim, tem o John Kennedy, né, Zinho, que eu imagino que entre ali, ele pode fazer de outra maneira, mas tem o John Kennedy lá na frente e tem o Renato Augusto para fazer esse papel. Mas a questão é essa composição lá de trás, antes de chegar ao ataque. Eu acho que assim, o grande problema para o Fluminense não é nem para iniciar o jogo, é para ter soluções se a coisa não acontece. O Fluminense está com uma desvantagem muito grande, 2-0, considerável, né? O Fluminense tem que fazer 3 gols, né? Tem que vencer com diferença de 3 gols para tentar chegar à final. Não é o Flamengo do Vitor Pereira, não é o Flamengo do ano passado, que veio com uma preparação ruim, que foi disputar outras competições, que não teve uma pré-temporada.
Esse ano aconteceu isso com o Fluminense, né? O Fluminense foi o último time a chegar, porque foi disputar o Mundial, fez uma preparação no Campeonato Carioca mesmo, primeiro com um time alternativo, né? Ficou treinando esse time, esse time que vai a campo não tem uma rodagem no ano igual o time do Flamengo tem, né? Então, assim, isso influencia muito. E você não ter no banco de reserva soluções, como o Fluminense ganha a Recopa? Quando ele olha para o banco e puxa o Marcelo, o Renato Augusto e o Douglas, né? Sim. Entra o trio ali, meu amigo, aí a coisa, né? Ainda tinha o John Kennedy também entrou no jogo. Então, assim, ele não vai ter peças importantes para ele mexer, né? Começa com o John Kennedy, vai ter o Lelê no banco, né? Aí você não tem o Ganso, já vai ter que começar com o Renato Augusto. Não tem o Douglas Costa e não tem o Ganso para uma opção de mexida, né? Ele não tem o E já Thiago vai estar Santos, com o Lima e que já Martinelli é um volante que vem também. jogando de zagueiro. Então, assim, tem essa dúvida. Eu acho que ele não começa já. O início, o André de zagueiro, como o Zupac sugeriu aí, ele não ficaria espantado com isso. Eu acho que, de início, ele deve optar por Antônio Carlos ou o Manuel, para jogar ao lado do Felipe Melo, e o André entra ao lado do Martinelli, para não mexer muito nessa estrutura. Agora, durante o jogo, aí sim, a coisa não acontece, o Fluminense precisa se expor mais, aí ele tira um zagueiro, traz o André para cá e vai optar por uma outra formatação. Mas o Fluminense perde muito nessas mexidas que ele faz. Isso vai perder bastante. Agora, assim mesmo, ainda é um bom time. O que entra, os 11 que vão entrar, é um bom time. Só que ele pega o time que está no momento melhor. O Flamengo está melhor. O Flamengo está melhor organizado, estruturado. Por mais que o Fluminense já tenha a sua memória de jogo, o treinador há mais tempo. Mas esse estilo do Fluminense já está detectado pelos adversários. Eu espero que o Diniz tenha encontrado um plano B para uma pressão do Flamengo. É o que está acontecendo na maioria dos times. Sim. O Fluminense não muda a sua característica, mesmo pressionado. Corre muito risco e não está chegando na frente. O Cano, que não joga, muita gente está falando, o Cano não está o mesmo, não está. Não, porque ele está voltando para marcar lá atrás. Render a mesma coisa. O time não chega na frente, o time só joga dos 90 minutos. Pelo menos 60 minutos, 65 minutos é no seu campo defensivo a posse de bola. Eu vou até aumentar para 70 minutos do jogo. O Fluminense tem a posse de bola no jogo contra todos os adversários, mas no seu campo. Não é no campo do adversário. Tanto é que ele não deu um chute no gol do Flamengo. E aí eu acho que entra uma coisa, O Fluminense não deu um chute no gol. A gente tem falado bastante aqui que o desafio do Diniz agora é achar maneiras de jogar, né? Nessa de zagueiro e volante, eu conversei com algumas pessoas, eu tô com o Tetra no sentido de assim, acho que o André deveria começar de volante, mas parece que não é isso que ele vai fazer. Do outro lado, do lado do Flamengo, o Ayrton Lucas e o Eric, que saíram sentindo durante o jogo passado, treinaram normalmente com bola hoje, estão à disposição do Tite. O que foi, Pascoal? É o Flamengo. Ai, alegria. Olha o sorriso. Eric vai jogar? Vai jogar. Olha o showman aí. Rapaz, aqui é demais. O Eric vai jogar? Nada ainda. Tá tudo Agora certo? é o momento dele. Vai. Qual a chance do Fluminense reverter esse placar? Vai agora. Vai, Pascoal. Você está perguntando o quê? Qual é a cor? A chance do Fluminense reverter o placar. Lembrando que no ano passado foi 2-0 no jogo de ida e o Fluminense ganhou de 4-1. O jogo de volta na final. O Flamengo ganha de novo o jogo por 2-0. Nem golzinho vai sofrer? O Flamengo sofreu um gol no campeonato com o time reserva. Esse é um ponto importante. O Fluminense precisa fazer 3. Precisa fazer 3. Uma defesa que tem uma solidez. Por isso que eu estou perguntando para a senhora se o Eric vai jogar. Está à disposição, treinou hoje. Então, o Eric dá segurança absoluta para os jogadores de defesa. E é bom dizer que o Flamengo joga com todo mundo, porque depois desse jogo é que os jogadores vão para seleções, no plural, né? Seleções. Seleção brasileira, seleção chilena, seleção uruguaia, né? Que serão servidas pelo Flamengo, pelo brilhante elenco do Flamengo. Para mim, o Flamengo ganha de novo. Eu sei que o Fluminense merece respeito e tem o meu respeito sempre, porque eu acho que o time do Fluminense, além de ser bom, eles são guerreiros, são batalhadores. Mas a qualidade, para mim, se sobressai nesses momentos decisivos. Eu estava cobrando agora um jogador que defina jogo
para o time do Bragantino. O Bragantino não tem um definidor de jogo. Não tem um cara que chama atenção, pega a bola, bota embaixo do braço e resolve. Isso posso falar quantos do Flamengo a senhora quer que resolve o jogo? Quantos você achar que O tem? centroavante do Flamengo resolve o jogo? Pedro? Um pouquinho, né? O debochado resolve o então, jogo? Ele quase não gosta de fazer gol, né? O Arrascaeta resolve o jogo? Tipolino resolveu nesse primeiro jogo? Né? Posso enumerar muitos jogadores. Não, o De La Cruz está jogando como se ele estivesse no Flamengo há algumas temporadas. Então, o Flamengo tem muitas soluções ofensivas. E mesmo aqueles que podem sair do banco de reservas também podem mostrar essas soluções para o time do Flamengo. Esse 2-0 aí é com gol do Pedro ou sem gol do Pedro? Não. 2-0 tem que ter gol do Pedro. Aí pode acontecer uma coisa interessante. O outro eu não sei quem vai fazer, mas um eu sei que é o Pedro. O Pedro, em 2023, ele conseguiu sequência de 6 jogos marcando gols. Se ele marcar no Fla-Flu, ele vai chegar a 7 jogos. Ele aumenta a série. E o Zupa tocou num ponto importante, né? Como ele costuma jogar contra esse Fluminense. Vai muito bem contra o Fluminense. Obrigado, faz uma temporada forte. Ele é, assim... o Gabriel está machucado, né? Mas, assim, mesmo com o Gabriel saudável, não há discussão sobre quem deve... Essa pauta que norteou os nossos debates de 2020, quando o Pedro chegou até a última temporada, nesse momento, mesmo quando o Gabriel se recuperar, ela é uma pauta momentaneamente esvaziada, porque não há discussão. Pedro é o centroavante do Flamengo. E ele é o tipo de centroavante que o Tite gosta. Vê se ele tem o perfume que a bola gosta. E é o 9 tipo de jogos, jogador que o professor gosta também. Isso 9 facilita, jogos, 9 gols. E alguns bem bonitos. É igual quando o Zinho falava que ele lia a nota no jornal, sabe? O Zinho jogava bem, ele lia lá no jornal e falava assim, Zinho, 6,5, fez o normal. Aí o cara se esforça. Pedro, 9 jogos... Esforçado. 9 jogos, 9 gols. Puxa vida, Jesus amado, esse Pedro é um baita jogador. Enquanto que eram as notas que você... Assim, esforçado, nota 5. O 5 corria para todo mundo e o cara, nota 5. Era no Jornal dos Esportes que dava notazinho? O querido Jornal dos Esportes. Voltou o Jornal dos Esportes. Inclusive, vou fazer eu vou fazer um podcast com eles agora, né? Vou lá dar essa força para a galera que está trabalhando, ralando, distribui o jornal lá no Maracanã antes dos jogos. E era o Rosinha, né? O Rosinha, que a gente sempre pegava ali, né? Na segunda-feira pós-jogo, aí estava lá, Zico, nota 9, o maestro, Renato Gaúcho, a força, o drible, Bebeto, o artilheiro, Andrade, o maestro, bola passa no pé dele, Leandro, Edinho, Zinho, Ailton, esforçado, nota 5. E o Pedro? O Pedro vai fazer bonito no Fla-Flu? Dá para o Fluminense virar ou é inspiração? O Pedro... Dani, Olha Pedro aí os números é dele contra o Fluminensezinho. É o jogador mais injustiçado nesse ano de 2024, por enquanto para mim, mais injustiçado, né? Porque para mim ele é o melhor atacante até o momento do futebol brasileiro. Nesse período curto, nós estamos em março. Para mim ele é o melhor atacante e ele não foi convocado para a seleção brasileira. Para mim ele tinha que ter sido convocado. Acho que na minha opinião, um erro do Dorival não ter dado uma chance para ele. Não vejo que o nosso Pombo está numa fase melhor do que a dele. Não está. Inclusive, parou de ser convocado, aí começou a fazer uns golzinhos lá de novo e tal. Então, assim, a estratégia do treinador tal, vai jogar na Inglaterra. Dentro do Brasil, eu não vejo um atacante jogando mais do que ele, ou fazendo mais gols, ou os aproveitamentos dele, a ponto do Tite, né, o grande ídolo, o cara diferenciado, o cara na história do Flamengo, o Gabigol, o Bruno Henrique estão no banco. Porque ele e o Tipolino, que também acho que mereciam a chance, agora ainda mais quando o Martinelli não foi foi desconvocado, o Tipolino não teve a chance dele. Mas, dizendo isso, eu quero dizer que o Pedro vive uma grande fase, um grande momento, né? Bom jogador, a gente sempre achou que ele sempre foi, né? Mas ele está com uma confiança ainda maior, né? A coisa está acontecendo para ele, o estilo de jogo do Flamengo proporciona para ele também a característica dele aparecer. Acho o Flamengo bem favorito no jogo. O momento do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, né? Além das contusões, mas tecnicamente, taticamente, jogando. Não sei, sábado vai ter o jogo, por isso que o futebol é lindo, é brilhante, é maravilhoso.
O campeonato passado, volto a dizer, o Flamengo ganhou de 2-0 o primeiro jogo, perdeu de 4-1 o segundo. A final, né? E o Fluminense foi campeão. Mas era um Flamengo desarrumado, bagunçado, né? Um Flamengo com problemas. E vindo com a preparação, volto a dizer, ruim. Hoje não, é um Flamengo bem organizado, bem preparado, bem treinado e com um treinador que não deixa nenhum detalhe fugir para um jogo tão importante. Placar já está na ponta da língua aí, Tetra? A gente sabe... o Flamengo para mim classifica, o Flamengo vai para a final. Mas tô com o Pascoal, o Flamengo vence o jogo. Acho que o Flamengo é favorito para vencer o jogo de novo. Quanto? O Pascoal falou 2-0. Eu vou no 3-1, Flamengo. Rapaz, regado de jogo. Seu placar para surpresa. Eu falei que tinha surpresa aqui. 2-2. 2-2, Fluminense Guerreiro com desfalques empatando. Tem uma surpresa no clube. Exato. Tem gente chegando mais placar aqui. Quer saber de onde? Eu sei quem vai chegar. Do curso? O pessoal tá em curso. Tá lá no... Ah! Fazendo mais um corte aí. A imprensa esportiva está falando do Mengão. É isso, né, nação? Amanhã tem Fla-Flu. E todos aí já estão dando como certo, né? A passagem de fase do Flamengo para essa final aí do Carioca, né? Esse ano aí o time aí tá demonstrando muita força em campo, né? Uma mentalidade aí totalmente diferente. Dá pra ver aí o comprometimento aí de todos em campo. Parece que todos estão no mesmo objetivo, né? Um exemplo no campo aí é o Arrascaeta, né? Muitos torcedores no ano passado aí estavam criticando muito ele, falando que não estava jogando nada. E é um cara que a bola no pé, ele é craque, né? O melhor meio aí da América do Sul. Mas deixou muito a desejar. Esse ano não, esse ano o Arrascaeta é um cara totalmente diferente, corre, marca. E tem vezes aí que a gente tá vendo aí o Arrascaeta correndo depois dos 45 do segundo tempo aí. Ano passado ele tinha jogo que chegava a 60 minutos e não aguentava, tinha que tirar ele. E muitas vezes não tinha substituição para colocar no lugar, né? Parece que essa comissão técnica aí e o Tite fez mágica aí no Flamengo. Né? O time corre o jogo inteiro. Todo mundo indo para cima, todo mundo marcando. É uma dinâmica totalmente diferente, né? Parece que ele trouxe uma nova esperança aí para a torcida do Mengão, né? E vê aí que o Flamengo está demonstrando muita força e tem muito a crescer ainda, né? Porque, querendo ou não, é o início aí da temporada. Por mais que a gente está pegando alguns times que são inferiores, mas amanhã a gente vai demonstrar mais uma vez aí que pode e acredito que a gente vai passar aí do Fluminense. E mais uma vez eu creio que seja com vitória. Então é isso, né, nação? Mengão aí cada vez mais forte. Pessoal, antes de vocês saírem aí, não se esqueçam, se inscreva no canal, deixa o like aí, dá aquela fortalecida. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.